Ontem, lamentavelmente, faleceu o grande Coutinho, aos 75 anos. 75 anos, morreu de um infarte na cidade de Santos, está sendo velado lá em Santos. Aliás, o Durval e o Mengalvio foram os dois primeiros grandes companheiros a chegarem lá no local do velório. Ele está sendo no Salão Nobre, o velório está acontecendo no Salão Nobre do Santos Futebol Clube. Grande Coutinho, teve uma carreira curta em relação ao talento que tinha, porque sofreu muitas contusões, então ele teve, digamos assim, no auge, né, Flávio? Flávio vai falar um pouquinho também sobre isso, mas por muito pouco tempo em relação àquilo que poderia fazer. Você não deve ter visto, os mais jovens, claro, não viram o Coutinho jogar, também não vi, mas eu posso dizer a vocês que a história mostra que formaram uma dupla dos sonhos, Coutinho e Pelé. O Pelé teve uma carreira mais longa, por isso que muita gente viu muito mais o Pelé, mas ele teve uma vida útil como jogador de futebol, mais curta, fruto de contusões, mas enquanto estiveram juntos, como ele disse numa das suas entrevistas, o Pelé e eu paramos guerras, o que é verdade. Flávio Prado falando um pouquinho do grande Coutinho, que está sendo velado na cidade de Santos, será sepultado e que tem história muito bonita deixada para todos nós. Olha, Vanderlei, o Coutinho era um cara difícil, era um cara de um temperamento difícil. Comigo nunca foi, sempre me respeitou muito, mas ele sempre ouvia o que se falava dele e poucas pessoas conseguiram entender que ele não era o outro. Ele foi o cara que entendeu o Pelé. A tabelinha, uma coisa, pra você fazer uma tabelinha com o Pelé, você tem que ser um gênio. Porque o Pelé pensava 3 segundos à frente. O Coutinho talvez pensasse 2. Esse é o ponto. E ele ficava muito louco quando nas tabelinhas, quando um dos dois errava, hora errava ele, hora errava o Pelé, uma hora a tabelinha tinha que acabar, né? Senão ela estava lá até agora. E sempre quem errava era o Coutinho. A ponto dele ter metido uma faixa no braço e falado pros narradores, olha, o da faixa branca sou eu, que eram 2 crioulos, né? Aquela camisa maravilhosa do Santos, de longe, naquela época a iluminação do estádio não era grande coisa. Dentro da área, aquela confusão. E aí o cara falou, o meu, vê o braço, tá? O que tá com a tarja sou eu. Porque eu não erro sempre. O Pelé erra de vez em quando também. Então ele virou um homem pobre, né? Ele jogou pouco tempo, como já foi dito aqui. Não se ganhava tanto dinheiro, e ele também, no auge da carreira, não ganhou tanto assim, parou com 24 anos. Ninguém está preparado para parar de trabalhar com 24 anos. Tentou ser técnico, foi mais ou menos. Mas a verdade é que o Coutinho era um cara triste. E essa tristeza às vezes transparecia um mau humor. Ele sempre foi um cara de entrevistas de pegada, por exemplo, que ele cobrava o nível dele, né? E era difícil ter alguém com o nível dele. Vinha doente, essa doença já foi citada aí, ele tinha problema de diabetes e tal. Enfim, é mais um daqueles caras que passam para a história como um gênio, mas um gênio triste, um cara que jamais teve retorno de todo o talento que teve. Deu sorte e deu azar de ter jogado ao lado do Pelé. Sorte porque jogar ao lado do Pelé é um privilégio, azar porque foi comparado com o Pelé e jogaria em qualquer time hoje, um cara só que teria a necessidade de um condicionamento que ele nunca conseguiu ter. Enfim, uma tristeza muito grande o futebol perder. Eu tive o privilégio de vir do jornalismo dar algumas coisas pra gente que você nunca mais ninguém tirou. Eu fui o único cara a reunir os 5. Durval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe, depois que eles pararam de jogar. Na casa do Pelé. Na casa do Pelé. E aí, me permito... Não faz tempo, né, Flávio? Isso aí faz 10 anos. Foi a única vez que eles se reuniram, depois, e depois nunca mais. Nunca, agora só no céu. Né? Só vão se reunir no céu e vai ser um dia que vai demorar muito, se Deus quiser, mas vai ser uma jornada de gala do futebol. E o último contato foi com o Coutinho. O Pelé queria muito fazer aquilo, e eu vendi pro Pelé que já estava tudo certo com todo mundo. Macete de repórter. Aí liguei pro Coutinho. E aí, atendeu a esposa dele, eu falei assim, a matéria dependia de, né? Ou são 5 ou não, 4, um monte de gente fez. Daí eu liguei, atendeu a esposa dele. Queria falar com o Coutinho, ela falou assim, quem tá falando? Vou ver se ele está, ou seja, depende de quem tá falando. Aí o Flávio Prado e tal, não sei o quê, silêncio. E aquela, o coração batendo forte, ele foi um repórter espetacular. Aí ele veio, alô Flávio, fala. Pô, Coutinho, queria te pedir uma gentileza.
Pelé tá querendo te receber na casa dele e tal. E depende de você. Se você não aceitar, eu nem vou seguir o negócio aqui. Já tava tudo armado. Aí, pô, será que vocês podiam se encontrar? Vocês nunca se encontraram e tal. Silêncio do outro lado da linha. E o coração... Aí ele volta e fala assim, eu topo com uma condição. Eu falei, seja qual for, tá fechado. Aí ele fala assim, só se esse negão botar a mão no bolso e pagar um almoço pra nós. Eu falei, não, vai ser almoço na casa dele. Então eu vou. Mas sabe aquele? Eu falei, então tá, dá o seu endereço que eu vou te pegar aí, porque... E aí quando ele chegou foi uma festa, foi um negócio bacana, brincaram pra caramba, se divertiram muito, ao contrário do que se fala, pelo menos nesse dia que os dois juntos, não houve nenhum tipo de animosidade, sabe? Brincaram, contaram histórias, foi um momento muito divertido. E depois o Coutinho me agradeceu, ele falou, foi um dia bacana, foi um dia legal, enfim... As lembranças que eu tenho do Coutinho são ótimas. Mas ele era invocado. Ele era, você não joga nada disso aí. E ele era um gênio que deu sorte por ter jogado ao lado do Pelé. E deu azar por ter jogado ao lado do Pelé. Nós temos mais de Coutinho. O Márcio separou alguns trechos importantes e vai chamar aqui. Diga, Márcio Espímpolo. E nesses trechos, Vanderlei, a TV Santos, alguns de 2014 e outros um pouquinho antes, dá pra ver esse jeito que fez referência ao Flávio Prado, desse jeito rabugento, vou dizer. Perguntou, falava o que pensava. Dá pra ir bem nessa linha e entender como era o jeito do Coutinho. Quando o repórter perguntou pro Coutinho, o Coutinho fala do próprio Coutinho, e ele não mediu palavras, não. O Coutinho é um morto. Foi a resposta do próprio Coutinho. Vamos acompanhar. Tem imagem, inclusive, disso. Porque era um morto. Era um morto. Só que ele acordava na hora certa. Você vê? Bom. Não media palavras, né? E aí falou do eterno parceiro, né? Do Pelé. Pra ele não adianta ficar procurando nomes, Messi, Cristiano Ronaldo, ficar procurando hoje jogadores que ninguém chegará aos pés do Rei Pelé. Tem outro. O bom foi ele. Não foi ele, não vai aparecer ninguém. Estão inventando nome aí, fala de fulano, Beltrano, Ciclano, aí não vejo nada. Fazer o que ele fazia, não vejo nada, e eu sou testemunha que eu estava do lado. Pra ele, Pelé não tem conversa, é o melhor de todos. Não tem como. Realmente é verdade. Eu não sou nenhum desses patrioteiros, todo mundo sabe disso. Eu sou até chato com o futebol brasileiro. Mas Pelé não. Pelé aí é besteira. Só quem não viu jogar. O Pelé, para que o garoto possa ter uma ideia do que era o Pelé era a soma do Messi com o Cristiano Ronaldo. Ele tinha a força física do Cristiano e o talento do Messi, com uma diferença. O Messi é canhoto. O Pelé era ambidestro. Ele fazia o que o Messi faz com o pé esquerdo, ele fazia com os dois pés e com a força física do Cristiano Ronaldo. Tudo. Ou seja, é um cara, um absurdo. Na época, os cientistas estudaram o Pelé e disseram, o Pelé, ele é tão privilegiado que se ele nascesse cientista, ele seria o maior cientista do mundo. Se ele nascesse tenista, ele seria o maior tenista do mundo. Ele era um privilegiado, ele era sabe, mão de Deus. Sabe quando Deus põe a mão e fala assim, é esse o cara? Sem dúvida. Mão de Deus, negócio absurdo. E ele fala aí, né, Flávio? Desse eu posso falar porque eu tava lá do lado. Tava metros na área, né? E ele fala como foi o início dele, né? Jogava bola e tal, mas nunca com a pretensão de ser jogador de futebol. Aí fui fazer um amistoso contra o 15 de Piracicaba, fiz um gol, e aí a coisa começou, a história começou. Eu jogava futebol, mas nunca com a intenção de sair para algum lugar. A preocupação dos meus pais era que eu estudasse, se formasse em alguma coisa e tal. Então, até que um dia eu saí e acabei fazendo uma preliminar lá de Santos e 15 de Piracicaba e acabei fazendo um gol na preliminar. E ele fala que tomou um monte de tapa na cabeça, do Mengalvio, né? Do Pepe, do Pelé, né? O pai não deixou ele jogar, né? Depois disso, foi só esse amistoso. Só um ano depois que ele pula a janela de casa e vai treinar no Santos Futebol Clube, e aí começa a jogar futebol. E depois dos anos 60, Vanderlei, muitos anos depois, né? Reviveram essa dupla, o camisa 9 com o camisa 10, mas para jogar videogame.
Imagina, hoje tem 500 botões um controle de videogame, você dá pra uma pessoa dessa idade, ela nem sabe o que é. A mesma coisa, eu dar um controle na mão do meu pai, ele não vai nem saber o que é. Ele vai olhar e vai falar, que negócio que é esse aí? A TV Santos fez essa brincadeira com os dois, né? E tem um pouquinho dos bastidores do que foi essa brincadeira na Vila Belmiro com o Pelé e também com o Coutinho. Idem, eu jogo esse troço pra caramba. Eu quero ver. Esse aqui, o azulzinho, ele chuta. Esse aqui, ó, esse azulzinho aqui chuta. Isso. E o A, que é o verdinho, ele toca. Certo? Provavelmente que ele tocar no azul, pro azul. Pra chutar pro gol. Então é verde, azul. Até o final eu entendo. Tranquilo. O azul chuta pro gol e o. Acho que ele também não sabe porra nenhuma. O verdinho prepara. O verdinho toca, isso. Neco, ele não sabe nada também. Pra correr, Você vai jogar até. É duro mesmo, né, Vanderlei? Esse vídeo inteiro. Eles têm uma certa dificuldade no virtual. No real. Mas no futebol físico, valer, né? parece que não tem. Quando eles jogavam, parecia videogame. tiveram Parecia mesmo. grande E dificuldade. eles jogaram com o time. Aí no videogame eles jogaram com o time que foi bicampeão de Libertadores, bicampeão do mundo. E é legal porque um jogava, toca a bola, Pelé, sabe? Um controlando o outro. Foi engraçado essa brincadeira. Era sensacional. Hoje a gente vê jogador brasileiro medroso, né? Bundão. Com eles não tinha esse negócio, não. Você vê o filme do Massaíne, o Isto é Pelé? Não, Isto é Pelé não, é Pelé Eterno. Teve o Isto é Pelé lá atrás. Você vê o jogo lá no campo do Boca, que a torcida começa a gritar, xingar, porra. Um olha pro outro e fala assim, deixa com a gente, espera um pouquinho só. E eles arrebentavam, não tinha negócio, eles impunham medo. Pancada. Ele fala de seleção, que era igual ao exército. Deles, né? Hoje os caras não querem nada com nada, Vanderlei. Ninguém quer nada com nada, eles falam que na época de seleção brasileira, convocação de seleção era igual você ser chamado pro exército. Você servir a pátria, essa coisa toda. Coutinho falou sobre isso, né? Em 62, lá no Chile, ele fala, hoje não há esse sentimento nenhum. Não, e não precisa recuar muito no tempo, não no tempo deles, sim, mas se você recuar razoavelmente no tempo, o país parava para acompanhar a convocação da seleção brasileira. Era uma rede, quase que uma rede nacional. Atenção, seleção nacional do Brasil vai ser convocada. As coisas mudaram, e não só no Brasil. Em vários países do mundo. Ontem, por exemplo, nós colocamos aqui um videozinho, né, Flávio? Foi o Flávio que levantou isso, um vídeo da convocação da seleção da Colômbia, numa montagem, 1 minuto, 1 minuto e meio. Eles produziram uma apresentação muito bacana e colocaram o vídeo. O técnico José Manuel, entrava lá a camisa escrita Zé Manuel. Márcio Espímpolo, entrava lá a camisa. Produziram uma produçãozinha de vídeo, 2 minutos, 3 minutos. A Colômbia acompanhou e estamos conversando. Não teve nem a presença do técnico anunciando. As coisas mudam. Antigamente era rede nacional para anunciar a convocação da seleção brasileira. Claro que tudo isso faz parte da história, mas também é um privilégio conhecer um pouquinho desse tipo de história. Meu caro José Manuel de Barros, para a gente fechar esse assunto, queremos ouvir. Você falou que ele parou com 24, mas começou com 14, 15 anos. 15 anos. 15 ele era titular do Santos. Então, foi uma carreira de 10 maluco, anos. completamente maluco. Mas com 12 foi quando ele pulou a janela. 24. Com 12 ele pulou a janela. Dos 14 a 24. E que escondido. Dupla, né? E fica pra história por ter formado talvez a maior dupla, a dupla dos sonhos, né? Do futebol brasileiro, com o Pelé. O Flávio tem toda a razão. Ele também tinha que ser muito inteligente para acompanhar essa faísca, né? Esse toque genial que tinha o Pelé e ver que ele não considera. Ele passou por outras equipes depois do Santos: Vitória, Portuguesa, Atlas, Bangu, Saad. Mas ele considera o período dele no Santos. Marcou 368 gols nesse período. E depois de 81 a 95 ele foi treinador também de futebol. Mas a vida dele, a lembrança dele, se refere a esse período como jogador de futebol no Santos Futebol Clube. Isso me faz lembrar que hoje não temos mais duplas como Pelé e Coutinho, que foi a maior dupla de todas. Talvez a última tenha sido, Bebeto e Romário, na Copa de 94. Assim ficou muito popular o Casal 20, nos anos 80. Assis e Washington, sem o mesmo talento, mas apenas como formação de dupla, né? Mas acho que nenhuma supera Pelé e Coutinho, né? Quando alguém pensa em dupla, e era uma coisa que tinha várias equipes do futebol brasileiro, mas talvez nenhuma tenha sido tão boa, tão magistral, genial quanto essa, Pelé e Coutinho. Ele fazia a segunda nessa dupla com o Pelé aí, mas de forma espetacular. Eu ia encerrar, mas eu recebo uma mensagem de voz aqui
O Coutinho teve aqui, logo, né, ao longo da história dele, teve aqui na Jovem Pan. E uma dessas vindas aqui, quem foi levá-lo para Santos foi um dos nossos motoristas aqui, muito competente, aliás, tem história também na empresa, que é o nosso querido Manuel. Ô, grande Mané. Ele acaba de mandar essa mensagem para mim, eu nem ia colocar no ar, mas eu acho que é bacana, eu vou colocar no ar. Oi, Vanderlei, tudo bem? É o Manuel, boa tarde. Deixa eu te falar, teve uma vez que eu fui levar o Coutinho em Santos, e ele estava me falando sobre a força que o Dr. Paulo Machado Carvalho fez tudo por ele, entendeu? Ele, a única coisa que ele me falou, que está gravado na minha mente até hoje, é o que ele me falou: se alguém existir um cara mais honesto que o senhor Paulo Machado de Carvalho, essa pessoa não existe. Ele falou, velho, é o único cara que eu vi que errou muito por ser honesto. Então foi uma declaração só nos seus debates aí, eu estou passando para você, que foi uma frase que ele falou, sabe aquela frase bem emocionada, e eu achei super interessante. Só tô dando um alô para você no debate aí, para você ter ideia ponto que ele chegou a me falar essa frase, tá bom? Um abraço, eu fico com Deus, tchau, tchau. Feito o registro. E agora vai encontrar com o Dr. Paulo lá em cima. Já tem chefe de delegação, tem um centroavante, tem tanto jogador bom, né? Vai ser uma seleção dos sonhos. De 58, poucos estão vivos. O Coutinho era de 62. Mas mesmo 62 já muita gente foi embora, muita gente. Faz tempo, né? 62 é um tempo enorme, a gente não se dá conta. O pessoal participando com a hashtag Esporte em Discussão aqui no Twitter, por exemplo, o David, que é santista, ele fala que perdemos um dos maiores camisas 9 do Brasil. Eu, sendo santista e brasileiro, só tenho a dizer descanse em paz e obrigado por tudo que fez pelo meu Santos, Coutinho. O José aqui também participa e pergunta pro Flávio. Flávio, o Coutinho tinha esse jeito meio rabugento. Será que ele seria um pouco mais rabugento nos dias de hoje do futebol? Dê um abraço aí no seu pai. Não sei o que ele quer dizer exatamente com isso. O que acontece é o seguinte, existem duas coisas que a gente não consegue separar. Existe um ser mitológico, e esse ser mitológico é o Coutinho, o jogador. Isso vale para qualquer ser humano. Existe uma figura pública, né? E existe o ser humano. O Coutinho, a figura Coutinho, não precisava de nada. A partir do momento que ele parou de jogar futebol, ou quando ele já jogava futebol, ele já era um ser mitológico. Só que o Antônio Wilson Honório tinha que comer, beber, se vestir, se divertir, manter a família. E aí faltavam provimentos para isso. E aí, muito provavelmente, ele nunca disse isso, nunca sentia inveja no Coutinho, não era isso. Mas era um certo inconformismo, dizer assim, caramba, eu joguei tanta bola e eu não tenho nada. E é quase isso, né? Poxa vida, eu vejo tanta gente hoje tem tanto dinheiro rolando no futebol. Não é que ele queria o dinheiro dos caras, ele talvez quisesse ter nascido um pouco depois, sabe como é que é? Pra ter uma coisa, um pouquinho mais de felicidade, um pouquinho mais de condição. Então é muito isso, não é só entendeu? Jogador de futebol. Aí, fica tem muita bravo, gente que é genial na sua profissão, mas nunca aprendeu a lidar com dinheiro. Exato. A administrar finanças. Eu acho que o Coutinho nem devia ser ganhar esse dinheiro. Eu acho que as escolas deviam ter esse curso, né? Sim, desde sempre, claro. Porque forma profissionais em diversas áreas, mas às vezes não tem aquela matéria. Tem matemática, né? Matemática, às vezes só a básica, mas não tem o curso para ensinar o cara a administrar as suas finanças, o seu dinheiro. Não, e de novo, ele jogou com o Pelé, que bom. Ele jogou com o Pelé, que ruim. Porque ele era o outro, mas ele não era o outro, ele era um gênio, tão gênio, não era gênio como o Pelé, ninguém era gênio como o Pelé. O Pelé talvez seja um dos seres humanos melhor dotado em qualquer situação, no mundo, em todos os tempos, né? Era um cara que Deus fez pessoalmente, ele não mandou os anjos fazer, ele fez pessoalmente. Mas o Coutinho era muito genial, muito genial. Se ele não tivesse jogado com o Pelé, ele seria o maior do tempo dele. Mas ele jogou com o Pelé. Então que legal que ele jogou com o Pelé, mas que pena, porque ele ficou sendo outro. E esse inconformismo dele é absolutamente aceitável. Claro.